Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Biodúvidas MG. Esse é o último vídeo sobre a prova do PISME. Hoje falaremos sobre as questões discursivas, as últimas 5 questões. Então, logo depois da vinheta, vamos para a primeira questão. Galera, algumas questões que veremos aqui eu não falarei da teoria antes. Eu farei a teoria juntamente do exercício para não ficar muito repetitivo, ok? Primeira questão fala o seguinte: segundo consulta feita em 19 de agosto de 2019 a dados do Centro Nacional de Conservação da Flora, CNC, órgão oficial responsável pela elaboração da lista vermelha da flora brasileira, 2.953 espécies de plantas estão ameaçadas de extinção. Parte dos fatores que promovem a extinção dessas espécies é oriunda das ações humanas sobre o ambiente, como a introdução de espécies exóticas. Galera, a introdução de espécies exóticas nada mais é do que a introdução de uma espécie que não seja do local, ou seja, uma espécie que seja de outro local, mas foi introduzida artificialmente pelos humanos, tudo bem? Como exemplo, são alguns caramujos que as pessoas gostam muito de se alimentar de caramujos na França, o escargot, o famoso escargot. Já que no Brasil as pessoas não gostaram muito. E alguns marinheiros, alguns navios trouxeram muitos caramujos para cá. E, consequentemente, esses caramujos, as pessoas não gostaram desses caramujos aqui no Brasil, não foi o preferido. Então, o que, que acontece? Esses caramujos foram libertados no ambiente. E, consequentemente, eles começaram a colonizar esse ambiente, que encontrou uma condição propícia para a sua vida. E provavelmente não apresenta predadores naturais, o que afeta muito o ecossistema, porque eles vão se alimentar do que encontrarem no ambiente, mas não serão predados. O número aumentará muito e causará um desequilíbrio ambiental gigantesco. Letra A. O que é uma espécie exótica? Espécie exótica nada mais é do que uma espécie que não está no seu local natural, ou seja, ele foi trazido de um local para este, beleza? Inclusive pela ação antrópica. E letra B. Como a introdução de uma espécie exótica pode provocar desequilíbrio no ecossistema? Galera, uma espécie exótica, geralmente, por ela estar num ambiente que não é natural dela, ela não tem um predador natural. Por si só, isso daí já é um grande problema, porque ela vai crescer assustadoramente dependendo do ambiente que ela está. Se for um ambiente favorável, ela vai crescer sem resistência do meio. Ou pode ter alguma resistência, mas geralmente sem resistência do meio. Com isso, ela vai na competição lidar melhor do que as espécies locais e, consequentemente, vai causar um desequilíbrio ambiental, que elas vão crescer demais e as outras espécies vão diminuir, consequentemente, por perderem para essas espécies na competição. Questão 3, galera, fala o seguinte: uma em cada 20 mulheres tem gene que interfere no anticoncepcional. Um novo estudo realizado na Escola de Medicina da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, mostra que algumas mulheres podem engravidar mesmo utilizando métodos anticoncepcionais. Isso porque o próprio DNA dela sabota o controle de natalidade. A pesquisa revela que uma em cada 20 mulheres carrega um gene que atrapalha a eficiência dos contraceptivos hormonais. As descobertas foram surpreendentes. Cerca de 5% das participantes tinham uma forma diferenciada do gene CYP3A7-1C, responsável por quebrar os hormônios que impedem a gravidez. Normalmente, ele é ativado apenas quando a pessoa ainda está no útero e a sua desativação ocorre pouco antes do nascimento. Porém, as mulheres com a forma ativa do gene continuam a produzir uma enzima CYP3A7 para o resto da vida. CYP3A7 quebra os hormônios de controle da natalidade e pode colocar as mulheres em um risco maior de gravidez durante o uso desses contraceptivos, especialmente quando usados com doses mais baixas, explica Zawart. Com base no texto acima, responda. Cite as 4 métodos contraceptivos reversíveis que poderiam ser usados por um paciente que apresente a forma ativa do gene. Como nós sabemos, não poderá ser utilizado contraceptivos hormonais. Então vamos observar os reversíveis e os não reversíveis. Os reversíveis, no caso, vão ser aqueles que durante o período, o tempo de uso, ele vai evitar a gravidez, evitar a fecundação. Mas quando parar ou o tempo de uso acabar, volta ao normal o sistema reprodutivo. Já o irreversível é aquele quando você corta de vez o período reprodutivo, tudo bem? Que a pessoa não tem mais a capacidade reprodutiva. Então, vamos observar quais métodos anticoncepcionais reversíveis. Nós temos a camisinha, no caso o Colon, que é a camisinha masculina, o Femidon, a camisinha feminina. Também temos o diafragma,
os espermicidas e também o DIU, que também nós conhecemos muito bem. Esses são alguns tipos de métodos reversíveis. Já a B está falando sobre as irreversíveis. Nós podemos falar algumas irreversíveis, como a queadura tubária e a vasectomia, no caso a queadura nas mulheres, evitando a passagem do ovócito, e no caso da vasectomia, havendo o corte ou a secção do ducto deferente no sistema reprodutivo masculino. Já no caso, a letra C está perguntando sobre, assumindo que o paciente em questão apresente corrimento vaginal e ardência, sendo seu parceiro assintomático para a doença, com base na sintomatologia, qual doença sexualmente transmissível é provocada por um protozoário. Inclusive, galera, no conteúdo programático do PISME, fala sobre essa doença. A única doença sexualmente transmissível, teoricamente, porque outras podem ser transmitidas sexualmente, mesmo que raramente, mas a que está pedindo mesmo é a triconomíase, tudo bem? A triconomíase, que no caso tem como agente etiológico o trichomonas vaginais. Então vamos para a próxima questão. Questão 4 fala o seguinte: o proprietário de uma empresa de fisioterápicos que cultiva erva de São João observou que em certos locais de sua área de cultivo a produção de sementes era inferior quando comparada a outros locais. A fim de identificar a causa de menor produção de sementes, o proprietário contratou uma equipe de biólogos, os quais verificaram que as áreas com maior produção de sementes eram próximas a lagos que continham peixes, enquanto as áreas com menor produção eram próximas a lagos sem peixes. Os biólogos também observaram a presença de abelhas e libélulas na área de cultivo. A figura abaixo é um esquema elaborado pela equipe de biólogos para representar a rede trófica observada na área de cultivo. Com base aqui, galera, nessa figura aqui, a gente pode observar como ficaria essa questão da distribuição. As abelhas, elas são polinizadoras, nós sabemos que são polinizadoras naturais. Então, consequentemente, elas são as polinizadoras da erva de São João. Mas o que acontece, galera? A libélula se alimenta dessas abelhas. Então, consequentemente, onde tem muitas libélulas, as abelhas não vão ter muita chance. E, consequentemente, essa erva de São João será prejudicada. Porque como a abelha é a polinizadora, se a abelha não vai muito lá, como vai haver a dispersão das sementes e a polinização? E no caso, galera, o que foi observado é que nos lagos com peixes havia muito maior número de abelhas e a polinização era muito mais completa. Por quê? Porque os peixes eles se alimentam das larvas de libélula, beleza? Então, consequentemente, vai haver um menor número de libélulas adultas. Então, as abelhas serão em maior quantidade, a polinização irá aumentar e a erva de São João terá uma polinização muito mais efetiva. Com base nas informações expostas, se responda: quais os tipos de interações ecológicas podem ser observados entre as populações dos organismos representados na figura? Galera, nós podemos observar duas relações ecológicas. No caso da polinização, o mutualismo, e no caso ali, peixe com a larva de libélula, ou no caso a libélula com a abelha, no caso uma relação de predatismo. Então essas são as duas relações ecológicas que podemos encontrar. Já no caso da abelha, a proposta da empresa para a solução foi adicionar peixes a lagos para os lagos que não os tinham. Explica o efeito dessa intervenção. Como eu disse para vocês, se tiver peixes, eles se alimentarão das larvas, consequentemente terá menor número de libélulas adultas, porque as larvas vão se transformar em libélulas, e com isso o número de abelhas vai aumentar. E as abelhas aumentando, a polinização irá aumentar, e a erva de São João conseguirá fazer a sua polinização muito mais efetivamente. Galera, agora vamos para a questão 5. Vocês devem estar percebendo que não está aí a questão 2. Por quê? A questão 2 é sobre síndrome de Down, mais relacionada à genética. E a A e a B eu já sei a resposta, e a C, minha resposta não está batendo com a do PISME. Então, eu vou conferir até amanhã, saber o que eu tenho feito de errado para a gente poder acertar. E amanhã, no caso quinta-feira, 30 de abril, estará no canal, beleza? A questão 2. Agora vamos ler a 5. A 5 fala o seguinte: a figura representa o processo pelo qual novas espécies podem surgir. Nela, espécies distintas estão representadas por cores diferentes. Galera, aqui na figura nós podemos ver duas espécies de besouros, tudo bem separadas por uma barreira geográfica. A gente não pode dizer se é um rio, como também não podemos dizer se é uma montanha ou é uma barreira geográfica. É isso que nós temos que ter em nossa mente. E galera, provavelmente existe a teoria de que provavelmente essas baratas alguma vez já foram da mesma espécie, beleza? Mas foram separadas por essa barreira. Eram baratas da mesma espécie que viviam em uma área específica. Aí o que acontece?
cresceu uma barreira sobre elas. Vamos colocar que foi uma montanha, ou no caso, alguma barreira geográfica, um rio, que acabou separando esses animais. O que acontece? De acordo com o tempo e com as pressões evolutivas que ela for sofrer, ela pode se tornar diferente de tal modo que não consiga se reproduzir mais, ou se tornar diferente de forma que se torne uma nova espécie. Letra A. Descreva o processo de especiação representado na figura. Nada mais é isso do que essa figura aqui, podemos perceber. No caso, uma barreira geográfica apareceu entre elas e elas se tornaram tão diferentes a ponto de se tornarem espécies distintas. E essa barreira geográfica durou bastante tempo, porque para essa modificação para outra espécie demanda tempo. A letra B fala o seguinte: cite dois mecanismos genéticos que levaram à diferenciação das duas espécies, indicando qual é adaptativo e qual não é adaptativo. No caso de diferenciação de duas espécies, nós podemos colocar a seleção natural como adaptativo e, no caso, como não adaptativo, a deriva gênica, beleza? E galera, no caso, a seleção natural é adaptativo porque o meio seleciona aqueles indivíduos que estão adaptados a ele ou não. Tudo bem? É uma questão de adaptação do indivíduo, do organismo ao meio onde ele está. Então, é uma questão adaptativa. Vou citar um exemplo para vocês entenderem bem a seleção natural. Duas borboletas, uma que tenha a cor mais parecida com a da floresta e uma que seja branca, por exemplo. Quando estiver, por exemplo, numa árvore, se ela tiver a cor marrom, tiver a mesma cor da árvore, e no caso uma que não tiver, a que tem a mesma cor da árvore vai conseguir fazer a camuflagem, consequentemente vai sofrer um índice de predação muito menor do que no caso dessa borboleta que não tem a mesma cor da árvore. Então, ela está adaptada àquele meio. Vai ter uma vantagem evolutiva em relação à outra que não está adaptada a este meio. Então, consequentemente, a tendência é que essa que está adaptada ao meio, ter a mesma cor, por exemplo, do tronco ou da floresta, e no caso a branca, que não tem a mesma cor, ela vai acabar sendo extinguida ou a sua população irá cair drasticamente. E no caso, a não adaptativa que a gente citou, que foi a deriva gênica, que no caso é quando acontece um evento catastrófico. Por exemplo, você tem uma população em uma determinada área e houve uma atividade vulcânica, ou um terremoto, ou algum fenômeno natural ecológico. Isso daí vai reduzir, consequentemente, o número dessa espécie, beleza? Ficando o pool gênico para os indivíduos que sobreviverem, beleza? Assim finalizamos nossa aula. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Lembrando, até amanhã, que quinta-feira, dia 30 de abril, estará saindo no ar a questão 2, que não coloquei por questão de ainda estar com algumas dúvidas em relação à resolução. Tudo bem? Fiquem com Deus. Boa quarentena para todos. Aproveitem, curtam com a família. Fiquem com Deus e biodúvida para todos.